Agora, para a questão da carreira, Edson, o pessoal fala sempre, até a família acaba cobrando isso de uma certa maneira, que para você ser bem-sucedido na sua profissão, você tem que ser o melhor. E para muitas pessoas isso gera uma crise interna muito grande. Por causa da comparação. Quer dizer, o que é ser melhor? A sociedade vai premiar aquelas pessoas que têm conquistas, tá certo? Então vamos pegar um exemplo aqui, vai. O melhor vendedor é aquele que mais vende, tudo bem? Então, mas será que ele vende de forma adequada? Eu trabalho na área comercial, Cláudio, e a gente já tem visto coisas do arco da velha, tá? Do tipo assim, você faz campanhas de vendas, aí a pessoa vai, em função de receber um determinado prêmio, ela vende qualquer coisa. Ela não está preocupada com o resultado, ela não está preocupada com a empresa, com a continuidade. Então eu já vi, por exemplo, o vendedor combinar com um cliente de fazer o pedido para ele poder ganhar o prêmio e depois de um determinado tempo o cliente vai e cancela. Perto da empresa entregar. Só para constar ali que ele vendeu. Quer dizer, então ele é um vencedor para a sociedade. Entende? Para a sociedade, para a empresa e tudo. Porém, ele é um perdedor na vida. Porque ele é um fracasso. Aí, nesse sentido, ele é uma fraude. Mentiroso. Certo? Esse aí é uma fraude. Por quê? Ele está usando uma profissão, né? Está usando uma coisa que ele poderia fazer de forma equilibrada, de forma a não se exaltar tanto, né? A não buscar esse ganho. Mas ele está se perdendo. Jesus já falava, né? Que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Né? Então a gente tem que pensar nisso. O que é mais importante? Eu ganhar o mundo ou eu ter a minha alma em paz? Então esse exemplo que eu estou usando aqui é real. Eu vivenciei essa situação como gerente da empresa. Pois eu tive que mandar embora o vendedor. Descobri isso lá na frente, né? O cliente me falou também que tinha combinado. Então não só esse vendedor foi mandado embora, como o comprador lá na empresa também foi. Porque descobriu-se que depois eles dividiram o prêmio, entendeu? Que coisa. Então eu estou usando esse exemplo, tá? Porque a sociedade em si vai cobrar esse tipo de sucesso. O sucesso que... Não importa os meios. Isso. Às vezes você obtém esse sucesso a qualquer custo. E a empresa que não observar esse tipo de coisa, quer dizer, que não acompanhar, né? Quando você coloca uma meta para alguém, e essa meta ela não é uma meta mensurável, ela não é uma meta adequada, e que você exige que as pessoas façam coisas absurdas para conquistá-la, você na verdade está se enganando. Vou dar um outro exemplo aqui. Tem instituições aí que colocam metas absurdas para as pessoas, elas começam a pegar os parentes. É verdade. Não sei se vocês já passaram por situação assim, mas pegam os parentes. Pô, assina aqui para mim, me ajuda, porque eu estou precisando para cumprir minha meta. Poxa. Esses marketing multinível. E dependendo da situação, vai ter que pegar os parentes nas próximas reencarnações também, para cumprir meta, quer dizer. Então, eu estou citando esses exemplos aqui para a gente entender que profissionalmente você pode ser uma fraude nesse sentido, mas você pode ser alguém bem sucedido porque a tua emoção te mantém. O teu emocional te mantém em equilíbrio. A sociedade, a empresa pode esperar alguma coisa. Você pode talvez não atingir aquilo que a empresa está querendo, só que você vai estar em paz consigo mesmo. Tá certo? Porque você corre o risco de entrar nesse turbilhão todo aí. É uma loucura isso. Vai aumentando. Não, as cobranças são absurdas. Por quê? Porque na sociedade que está aí, é uma sociedade que privilegia o ter. Então, para você ser bem sucedido, você tem que ter sucesso, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter as melhores roupas, você tem que ter o melhor salário, você tem que ter... Tá certo? Você tem que ser reconhecido como alguém de sucesso. Só que aí vem as frustrações, porque a pessoa ela pode ser tudo isso, mas ela é vazia por dentro. Né? Ela se corrompeu para fazer as coisas. E a pior coisa que pode ter é a pessoa se corromper. Na minha área isso é muito latente. É muito forte. Porque quando a gente vive uma realidade na área artística, Cláudio, que
muitas vezes em cidades de interior, aqui em São Paulo a gente percebe nessa região aqui a gente percebe uma cultura mais forte, mas muitas vezes eu tenho, como professora de teatro, eu tenho alunos que querem muito fazer sucesso rápido, eles têm muita pressa, porque existe um preconceito, às vezes, por ser uma carreira incerta. Então, a família não ajuda, a família não considera. Então, ele quer o quê? Uma aprovação da família. Então, ele quer chegar lá no topo rápido. Quer dizer, o objetivo não é ele se satisfazer com o que ele vai fazer, ele mostrar para a família. Provar para as pessoas que ele estava certo. E não é que ele estivesse errado, mas a pressa é inimiga da perfeição. Sim. Então ele acaba, às vezes, escolhendo caminhos que de repente podem não ser os mais apropriados. E tira, né, varre da sua trilha as verdadeiras lições, porque qualquer profissional precisa ter. Porque para qualquer área você tem que ter dedicação, você tem que ter estudo, você tem que se jogar. E não aí a gente acaba criando uma era em que o artista é só o artista do rosto bonito, é só o artista do corpo bonito, que faz qualquer tipo de trabalho, que aceita qualquer tipo de oportunidade, e os caminhos acabam se tornando torpes. Ao longo do tempo, aquele indivíduo vai sofrer de ansiedade, de vários tipos de frustrações, porque ele não mostrou em nenhum momento a arte dele, sim ele. O externo. O externo. E isso, para um artista, ele vai explodir. Aí você tem um grande índice de depressão e de tentativas de suicídio por conta dessa questão que é a autoconfiança. Porque se você confia em você, por que você precisa apressar o passo? Você tem que levar em consideração que, de repente, porque o que acontece? Para você, ator, já fez novela? Isso. Já foi pro cinema? A primeira pergunta. Porque senão você não é ator. Então você a pessoa não te considera. Plim -plim? Você não é da equipe do Plim Plim? Você precisa então para você se sentir aceito diante daquela sociedade, diante da tua família, você tem que estar num grande patamar. E aí você mesmo não se sente ator, não se sente atriz, porque os outros não te consideram. Então é o que eu digo para todos os meus alunos, então você não é. Porque ou isso está dentro de você e vai gritar lá dentro de uma tal maneira que não tem outra maneira, não tem outro jeito de você seguir na vida, ou simplesmente você vai só esperar a aprovação do outro para depois você se perceber que você é artista? Opa, tem alguma coisa errada então. Por isso que a maioria desiste ou tenta caminhos errados no meio desse percurso e não considera a própria arte que Deus colocou dentro daquela alma. Sim, né? Habilidade. Isso que a Fernanda falou tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, de não acreditar nos outros. Você tem que acreditar em si. Porque se você vai fazer alguma coisa para provar para os outros, né, já começa um grande processo, porque você pode ficar frustrado. A expectativa dos outros pode ser outra, que não satisfaça a sua, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? E infelizmente muitas pessoas, hoje em dia, elas sofrem esse tipo de situação. Existe uma pesquisa que foi feita no Canadá, há alguns anos atrás, que mostrou essa pesquisa que pessoas que trabalham em profissões onde elas não se sentem satisfeitas têm muito mais problemas de doenças do que as desempregadas. Olha só. Porque o que acontece? A desempregada, olha que interessante, a desempregada sempre tem uma esperança, né, de encontrar um emprego, de mudar e tal. A pessoa que está trabalhando em algo que ela não se sente satisfeita, ela não vislumbra muitas vezes alternativa, entende? Tem esperança. A não ser que troque de emprego. Só que a pessoa não para pensar que às vezes não é um emprego. É a forma como ela se posiciona diante daquilo que ela está fazendo, da profissão, da empresa e por aí afora. Então essa constatação ela é muito interessante para corroborar isso que a gente está falando. De que as pessoas às vezes acordam de manhã para ir trabalhar e já vão deprimidas. Vão se sentindo chateadas, mal, aí chega lá no trabalho, entra num ambiente onde... Você imagina, você juntar numa sala pessoas que se sentem mal consigo mesmas, com aquilo que elas estão fazendo. Qual vai ser o resultado? Qual a produtividade dessa equipe? Zero. Né? Como é que você faz para manter essa equipe, sabe, animada, ativada e tal, né? Com uma coisa, se está todo mundo para baixo, se sentindo
mal com o que fazem, por exemplo, ou não se sentindo bem com elas mesmas, né? Com falta de confiança e por aí afora. As empresas têm que começar a olhar esse tipo de coisa. Tá? Algumas já estão começando, na verdade, né? Mas deveriam olhar isso. Porque por mais que você tenha uma empresa, que você tenha um produto, quem faz as coisas acontecer são as pessoas. E se você não tem pessoas motivadas, pessoas que se sentem bem com o que fazem, a grande tendência, você pode ter o melhor produto. O fracasso virá com certeza. Porque o produto por si só não vale, né? As pessoas, né, que valem.